Fala, filho do signo de peixes, eu sou o Tarólogo Lukaku e hoje eu vou fazer essa leitura de cartas de tarô, vou fazer essa tiragem para você, tá bom? E seja muito bem-vindo ao canal Destino de Peixes. Bom, presta atenção no que eu vou te dizer agora, porque o que tá chegando agora não veio até você por acaso, tá? Existe uma pessoa no seu caminho que já te escolheu em silêncio. É alguém que olha para você e não vê só um momento, vê um futuro inteiro, vê compromisso, vê construção, vê até casamento. Só que o mais impressionante é que você não imagina quem é essa pessoa, não é quem você está pensando. Mas no fundo existe um pressentimento aí dentro de você. Uma sensação estranha de estar sendo observado com um carinho, de ter alguém por perto que te trata de forma diferente, mesmo que de forma sutil, tá? Isso não é coisa da sua cabeça. Então agora eu tô abrindo esse campo energético, tá? Esse portal através do tarô, através dessas cartas, e as energias aqui começam a se movimentar ao seu redor. Então vamos lá. A primeira carta que se revela é o 7 de paus. Essa daqui é a carta mestra, tá? E essa carta fala diretamente sobre você, sobre a sua postura, sobre a forma como você se coloca diante do mundo e principalmente do amor. O tarot mostra que você é uma pessoa que já aprendeu a se defender, tá? Você não se entrega facilmente, não se abre para qualquer um, e isso não é por frieza, é por proteção. Você já passou por situações que te ensinaram a ficar em alerta, a observar mais, a confiar menos, e é disso que fala o 7 de paus nessa posição. Existe uma força dentro de você, peixes, uma resistência emocional muito grande. Você pode até parecer acessível por fora, mas por dentro existe uma barreira. E essa barreira é exatamente o que impede você de perceber certas coisas que estão acontecendo bem na sua frente, embaixo do seu nariz. Porque enquanto você está ocupado se protegendo, alguém está ali, te observando, admirando a tua força, a tua essência e o teu jeito, sem conseguir atravessar essa defesa. Essa carta também mostra que existe uma energia ao seu redor tentando se manter, como se alguém estivesse lutando em silêncio para não desistir, para continuar ali, mesmo sem sinais claros, mesmo sem retorno. E isso é muito forte, porque não é qualquer pessoa que sustenta um sentimento assim. Bom, peixes, essa energia aqui já está próxima de você, tá? Não é alguém distante, não é alguém que ainda vai aparecer, é alguém que já faz parte do seu campo, do seu convívio, de certa forma do seu círculo, tá? E enquanto você acredita que não tem ninguém olhando para você com esse tipo de intenção, essa pessoa já construiu dentro dela um sentimento sólido e consistente, só que ela guarda isso em silêncio. Vamos agora para a primeira carta da cruz central, tá? A carta que está na posição chamada de esta cobre. E quem surge é o Cavaleiro de Copas. Tá, olha só que interessante. Essa energia, ela é extremamente reveladora. Por quê? O Cavaleiro de Copas, ele não chega de qualquer jeito. Ele chega com sentimento, né, com intenção, com romantismo verdadeiro. Essa carta fala de alguém que sonha, que imagina, que cria cenários na própria cabeça, na própria mente, e você está dentro desses cenários. Existe uma pessoa no seu campo que não só gosta de você. Essa pessoa fantasia uma vida contigo. Ela imagina conversas, momentos, proximidade, carinho, né? Ela cria dentro dela uma história onde você já faz parte de algo maior. E por isso, não é algo racional. Sabe, não é algo frio, é emocional, profundo, quase artístico, sabe?
É como se essa pessoa estivesse vivendo um amor por você em silêncio dentro do próprio coração. E o mais forte aqui, peixes, é que o Cavaleiro de Copas não é alguém distante da sua realidade. Essa energia se conecta com alguém que já circula o seu ambiente, alguém que já teve contato com você, que já trocou olhares, palavras ou até momentos simples, mas que para essa pessoa tiveram um peso muito maior do que você imagina. Enquanto você pode ter visto algo comum, leve ou até passageiro, essa pessoa sentiu diferente, ela absorveu a sua energia, do seu jeito, a sua presença e transformou isso em algo mais específico. É como se você tivesse despertado algo dentro dela sem que você percebesse. Só que existe um detalhe importante, tá? O Cavaleiro de Copas, ele sente muito, mas nem sempre age com clareza. Então ele se move devagar, né? Ele observa, se aproxima ali com um certo cuidado e muitas vezes guarda esse sentimento por medo de estragar aquilo que ele idealizou. Então essa pessoa pode até demonstrar sinais sutis, pequenos gestos, um olhar mais atento, mas nada tão direto a ponto de te fazer perceber tudo isso, sabe? Essa carta, ela confirma que existe amor aqui, sim, eu vou chamar de amor, tá? Mas é um amor que ainda está no campo do sonho, da imaginação, da intenção silenciosa. Então eu posso dizer que é um amor platônico por você, tá? E isso se conecta diretamente com o que você já sente às vezes. Aquela dúvida, aquele pensamento de será que alguém me olha diferente? E sim, tem alguém sim te olhando diferente. Agora a gente vai para a segunda carta da Cruz Central, que é a carta que está na posição dos obstáculos. E quem se mostra aqui é o 4 de ouros, tá? Olha só, aqui o tarô começa a explicar exatamente por que isso ainda está escondido, tá? Por que essa pessoa que sente tanto por você não se revela, não se aproxima da forma que você poderia perceber, né? O 4 de ouros é uma carta de contenção, de apego, né? De alguém que segura tudo dentro de si e essa pessoa sente, mas ela guarda, ela deseja, mas ela controla, ela quer se aproximar, mas ela trava, né? Existe um medo muito forte aqui, que é o medo de perder o controle da situação em si, medo de se expor, de não ser correspondido, né? Medo de arriscar e acabar perdendo até mesmo o pouco contato que já existe com você. Então, ao invés de se abrir, essa pessoa escolhe observar, manter tudo em silêncio, proteger o sentimento, como se fosse algo precioso demais para ser colocado em risco. E isso se conecta muito com o que você vem vivendo, peixes, porque enquanto você está na tua energia, seguindo o seu caminho, talvez até achando que ninguém está olhando para você com profundidade, existe alguém ali firme, presente, mas completamente fechado emocionalmente. É alguém que prefere estar perto de alguma forma, mesmo que de longe, do que correr o risco de se afastar de vez, sabe? O 4 de ouros, ele também fala de alguém que valoriza a estabilidade, que valoriza a segurança, e essa pessoa não quer uma aventura, ela não quer algo passageiro. Justamente por sentir algo tão forte por você, ela teme dar um passo errado e comprometer tudo, sabe? Então ela segura, analisa, espera o momento perfeito, mas esse momento nunca parece seguro o suficiente. Então, peixes, essa energia aqui está sendo bem clara, tá? A gente consegue ler bem isso. Essa pessoa já decidiu dentro dela que você é importante, tá? Mas ao mesmo tempo ela se prende, se limita e cria barreiras internas que impedem qualquer movimento mais direto. Isso faz com que você nem perceba a intensidade do que está sendo sentido. Bom, peixes, antes de prosseguir, muitas pessoas que assistem a essas leituras sentem que a mensagem ela toca no ponto exato, no ponto certo que elas precisam. Só que ainda ficam ali com dúvidas específicas ou até sentem que precisam entender a própria situação com mais profundidade, sabe? Por isso então eu estou reabrindo um número limitado de videoconsultas gravadas, feitas exclusivamente para você, tá? Eu me conecto com a sua energia, com a sua pergunta e gravo uma leitura completa, como essa que você está assistindo agora, tá? Só que 100% focada na sua história, na sua energia.
e depois de gravar eu envio só para você, tá bom? A vantagem da consulta gravada é que você pode reassistir quantas vezes você sentir necessidade, porque muitas vezes detalhes importantes só se revelam quando a mensagem é ouvida mais de uma vez. Se você sentir que esse aqui é o seu momento, me manda uma mensagem no Instagram. O link vai estar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, tá bom? Certo, então agora vamos aí para a terceira carta da cruz central, a carta na posição da coroa. Bom, e quem sai aqui então é outro cavaleiro, o cavaleiro de ouros. Olha, então temos o cavaleiro de copas, que saiu na posição de esta cobre, foi a primeira da cruz central. E depois, aqui ó, a terceira carta da cruz central na posição da coroa, temos o cavaleiro de ouros. Muito interessante, tá? Muito interessante. 2 cavaleiros saindo tão cedo em uma tiragem. Olha só, peixes, aqui o tarô deixa ainda mais sério, tá? Todo essa atmosfera mais concreto. Porque essa não é uma energia de paixão passageira, tá? Não é algo impulsivo, não é algo superficial. O cavaleiro de ouros, ele fala de alguém que quer construir, que quer estabilidade, que pensa no longo prazo. Alguém que não entra na vida de outra pessoa por impulso, mas sim por intenção, tá? Então assim, essa pessoa que te observa em silêncio, que segura o sentimento, que não se revela, né? Ela não tá confusa sobre o que quer não, viu? Pelo contrário. Ela já tem muito claro dentro dela que se fosse para se aproximar de você, seria para algo sólido, duradouro. Algo que cresce com o tempo. E é aqui que a energia do casamento começa a se formar com muita força. Porque o cavaleiro de ouros não sonha pequeno, peixes. Ele não imagina só momentos, ele imagina uma vida inteira. Ele pensa em rotina, em construção, em parceria verdadeira. E essa pessoa já te enxerga como alguém com quem seria possível dividir responsabilidade, sabe? Crescer junto, criar algo estável. E isso é muito profundo. Porque vem de um lugar de maturidade emocional. Só que existe um detalhe importante, tá? Essa energia, ela é lenta, muito lenta. E essa pessoa não age por impulso, como você já viu. Ela não toma ali decisões rápidas, ela não se arrisca sem ter certeza. Então, mesmo sentindo tudo isso, mesmo tendo um desejo tão claro dentro dela, essa pessoa prefere observar, analisar e esperar o momento ideal. Então, peixes, isso explica porque você ainda não percebeu nada da forma que deveria, nada de forma direta. Porque essa pessoa não demonstra de maneira intensa ou evidente. Ela se move ali de forma silenciosa, consistente, quase que invisível, mas extremamente firme no que sente. E aqui o tarô mostra algo bem forte, tá? Essa pessoa não está só interessada em você. Ela está comprometida com a ideia de você. Existe uma construção acontecendo dentro dela. É um planejamento emocional, tá? Uma visão de futuro, mesmo que você não tenha dado nenhum sinal claro. Agora, peixes, a gente vai para a quarta carta da cruz central, na posição sob ele, tá? E aqui a gente tem a carta da justiça. Peixes, essa carta aqui ela não aparece por acaso também, claro. Tudo aqui tem um motivo para aparecer, né? As cartas querem te passar um recado. E essa carta traz uma energia bem forte de destino, de acertos que estão sendo feitos além do que a gente consegue ver. Existe algo sendo organizado espiritualmente entre você e uma pessoa, tá? Como se os caminhos de vocês tivessem se cruzado no momento certo por uma razão maior. E a justiça fala de merecimento. E isso é muito importante, porque essa pessoa não te vê apenas com admiração ou desejo. Ela te vê como alguém que faz sentido na vida dela. Existe um respeito profundo, uma admiração silenciosa, quase como se você representasse exatamente o tipo de conexão que essa pessoa acredita ser justa, correta e alinhada. E aqui o tarô mostra algo ainda mais sutil, tá? Essa ligação não é só baseada em emoção, mas também em consciência. Essa pessoa te observa, analisa seu comportamento, seu jeito de lidar com as coisas, a sua energia. E quanto mais ela observa, mais ela se convence de que você é alguém raro, alguém difícil de encontrar. Peixes,
Você pode até não perceber, mas você transmite uma energia de verdade, de autenticidade. E isso ativa algo muito forte nessa pessoa. É como se ela pensasse, né, algo do tipo, é isso que eu quero. É isso que faz sentido para mim. E essa decisão não vem de impulso, tá? Ela vem de um lugar muito racional e ao mesmo tempo muito espiritual. A justiça também fala de algo sendo equilibrado, sabe? Uma balança. Talvez você tenha passado por situações no passado onde não foi valorizado da forma certa, onde houve desequilíbrio emocional, e agora o universo começa a ajustar isso. Essa pessoa aparece como parte desse ajuste. Como alguém que vem com uma energia completamente diferente, mas alinhada com aquilo que você realmente merece. Só que ao mesmo tempo, essa carta reforça o motivo pelo qual tudo ainda está tão contido, né? Porque quando algo é visto como sério, como importante, como algo que pode mudar a vida, a tendência realmente é agir com mais cautela, né? Mais responsabilidade. E essa pessoa não quer errar, não com você. Ela não quer agir por impulso, ela quer fazer tudo da forma certinha. E isso conecta diretamente com o que a gente viu antes, né? Com o silêncio, com o controle, com a observação. Porque quanto mais essa pessoa te vê como alguém especial, mais ela sente o peso de não querer estragar isso. Agora a gente avança aqui para a quinta carta da Cruz Central, que é a carta que está na posição atrás dele, tá? E aqui mostra o 3 de copas. Que carta bonita, olha só. Aqui mostra que essa pessoa que sonha com você não surgiu do nada, tá? Ela esteve presente no seu caminho em até em alguns momentos mais leves, mais descontraídos, até mais despretensiosos para você. O 3 de copas, ele fala de encontros, de convivência, de momentos compartilhados, de ambientes sociais, né? Algo que parecia simples, mas que teve um impacto muito maior do que você imagina. Essa pessoa, ela pode ter sido alguém do seu círculo, alguém que já esteve aí perto de um grupo, em uma conversa, em um momento de descontração, alguém que riu com você, que te observou sem que você percebesse, que estava ali sem chamar muita atenção, e enquanto para você aquilo foi só mais um momento comum, para essa pessoa foi o início de algo muito mais profundo. Peixes, existe em você aqui uma energia de encantamento silencioso. Essa pessoa viu você sendo natural, leve e verdadeiro, e isso foi suficiente para despertar algo muito forte dentro dela. Não foi uma aproximação intensa, né? Não foi algo direto, mas foi algo que cresceu aos poucos dentro do coração dessa pessoa, sem que você pudesse notar. O 3 de copas também mostra que não houve envolvimento amoroso entre vocês. Isso é muito claro, tá? Foi uma conexão de convivência, de proximidade leve. E exatamente por isso você não associa essa pessoa a um sentimento mais profundo. Mas enquanto você não viu nada além do comum, essa pessoa já começou a sentir diferente faz tempo. E tem mais, peixes. Essa carta traz uma energia de memória emocional, como se essa pessoa guardasse lembranças específicas de você. Pequenos detalhes, momentos simples que marcaram profundamente, coisas que talvez você nem se lembre, mas que para essa pessoa foram significativas o suficiente para alimentar esse sentimento até hoje. Isso explica por que esse amor cresceu em silêncio, porque ele nasce em um ambiente onde não havia espaço para se declarar, onde tudo parecia leve demais para ser levado a sério. Então essa pessoa ficou ali, sentindo, observando e deixando isso aí amadurecer dentro dela. Bom, peixes, agora a gente vem aqui para a sexta carta da Cruz Central, a carta na posição à sua frente, e quem aparece é a Rainha de Ouros. Tá, olha só que interessante. Já tivemos 2 cavaleiros aqui, né? Um cavaleiro foi de copas, que também saiu junto aqui com 3 de copas. E nós também tivemos o cavaleiro de ouros, que já saiu com mais 2 cartas de ouros. Olha só. Então, ouros e copas estão bastante presentes aqui nessa tiragem, tá? E vamos ver o que isso significa. Bom, quando a Rainha de Ouros aparece nessa posição,
começa a mudar um pouco o tom da leitura, tá? Porque tudo aquilo que estava no campo do sentimento, da observação silenciosa, começa a ganhar uma certa forma, começa a se aproximar do mundo real. Então assim, a Rainha de Ouros fala de presença, de cuidado, de constância. Fala de alguém então que se aproxima, não com palavras grandiosas, mas com atitudes, com pequenos gestos que demonstram ali interesse verdadeiro. Essa pessoa que sonha com você começa a sair um pouco do campo da imaginação e passa a agir de maneira mais prática, né? Pode ser alguém que começa a estar mais presente, que demonstra atenção, que encontra formas de se aproximar sem necessariamente revelar tudo o que sente. E isso pode acontecer de uma maneira tão natural que você nem perceba de imediato o quanto essa aproximação é intencional, sabe? A energia da Rainha de Ouros é muito interessante porque ela não invade, ela não pressiona, ela não força, ela constrói. Ela se faz presente aos pouquinhos, né, criando ali conforto, criando segurança. Então você pode começar a sentir que existe alguém ao teu redor que te trata com mais cuidado, que se mostra disponível, que demonstra interesse no seu bem-estar, mas de forma tranquila, quase ali imperceptível. Essa carta, Peixes, ela também mostra que essa pessoa te enxerga como alguém que vale a pena construir algo. Então não é só sentimento. É vontade de cuidar, de estar perto, de fazer parte da sua vida de forma concreta, né? Existe uma energia de estabilidade muito forte aqui. Como se essa pessoa quisesse ser alguém confiável para você, né? Alguém que você pudesse, no tempo certo, reconhecer como importante. E isso se conecta com tudo que veio antes. Com o silêncio, com o controle, com o planejamento emocional, né? Porque agora essa pessoa começa a dar pequenos passos, começa a sair da estagnação, mesmo que ainda com cautela, né? Só que tem um detalhe muito importante, Peixes, essa aproximação ela não vem carregada de intensidade emocional evidente, tá? Ela vem disfarçada de normalidade, de convivência, de presença constante. E é exatamente por isso que você pode não perceber de imediato o que está por trás disso, tá bom? Bom, Peixes, agora a gente começa a montar aqui a torre lateral. E aqui temos a carta que está na posição do consulente. Sai a estrela. Tá, olha só. Essa é uma das cartas mais bonitas e mais profundas do tarô, tá? E ela fala diretamente sobre luz que você carrega, mesmo que você não perceba. A estrela mostra que você é visto como alguém especial, tá? Alguém que transmite paz, esperança, algo quase impossível de explicar. Existe uma energia em você que cura, que acalma, que inspira, e essa pessoa sente isso de forma muito intensa. Você pode estar vivendo a sua vida de forma natural, sem perceber o impacto que causa, mas no campo energético você brilha. E essa pessoa te enxerga exatamente assim, como alguém diferente de tudo que ela já encontrou. Não é só atração, não é só interesse. É admiração profunda, né? É conexão espiritual. A estrela também mostra que você pode ter passado por momentos difíceis, por fases de dor ou de dúvida, e mesmo assim você manteve algo puro dentro de você, tá? Essa sua essência, esse seu jeito de sentir o mundo, de se conectar com as emoções, e isso é o que mais chama a atenção dessa pessoa, porque ela não vê apenas quem você é por fora, ela sente quem você é por dentro. E é exatamente isso que faz com que o sentimento dela cresça tanto, porque você representa algo raro. Você representa um tipo de conexão que não se encontra facilmente por aí. E quanto mais essa pessoa observa você, mais ela sente que você é alguém que valeria a pena para construir algo verdadeiro. Só que tem um ponto muito importante aqui, tá? Ó, você não percebe isso com clareza. E a estrela também fala de alguém que, mesmo sendo luz, às vezes não tem noção do próprio brilho. Você pode duvidar de si, pode achar que não está sendo visto, né? Pode até sentir que ninguém se aproxima com intenção, mas isso não é a realidade, não completa. Existe alguém que te vê com um sonho impossível, como algo que poderia transformar a vida dela, e essa visão não é superficial, não é passageira. É algo que toca de forma profunda. Então, Peixes, essa carta confirma que você não é apenas alguém no caminho dessa pessoa.
Você é o motivo pelo qual ela começa a acreditar em algo maior, em algo mais profundo, em algo mais sólido, em algo que vai além do comum. Bem, agora a gente vem para a 8ª carta, tá? Essa carta aqui na torre lateral, ela fica na posição do ambiente externo. E quem sai aqui, ó, é a Imperatriz. Peixes. Essa carta, ela é extremamente forte dentro dessa leitura, porque a Imperatriz não fala só de amor. Ela fala de criação, de crescimento, de algo que quer florescer, que quer se tornar real, que quer ganhar forma no mundo. E quando essa energia aparece no ambiente, significa que existe alguém ao seu redor que te enxerga como alguém para construir uma vida, tá? Essa pessoa não te vê de forma leve ou passageira. Ela te vê como alguém que representa conforto, conexão, carinho, presença, alguém com quem seria possível criar algo duradouro, algo bonito, algo cheio de significado, né? E existe aqui uma energia de fertilidade emocional muito grande, como se esse sentimento estivesse crescendo, se expandindo e criando raízes. Peixes, a Imperatriz também mostra que essa pessoa te observa com admiração profunda. Existe um encantamento com o seu jeito, com a sua essência, com a forma como que você expressa, né? Que você cuida, como você se posiciona no mundo. E isso vai além da aparência, é algo energético, né? Algo que essa pessoa sente quando você está perto. E o mais forte aqui é que essa energia não é só desejo, né? Ela é intenção. Essa pessoa não quer só estar perto de você, ela quer fazer parte, ela quer construir, ela quer somar, né? Então existe uma vontade silenciosa de estar ao seu lado de forma estável, de crescer junto, de criar algo que tenha continuidade. Só que tudo isso ainda está no campo do não dito, né? Porque mesmo com esse sentimento tão forte, tão presente, essa pessoa ainda se mantém em silêncio, ainda observa, ainda espera o momento certo. E isso acontece porque dentro dela você já ocupa um lugar muito importante. E quando alguém ocupa esse lugar, o medo de agir errado só aumenta, né? Peixes, essa carta confirma que o ambiente ao seu redor está fértil, tá? Existe amor sendo cultivado em silêncio. Existe alguém nutrindo esse sentimento todos os dias, mesmo sem que você perceba, tá? E isso não está parado, está crescendo, está ganhando força e está se tornando cada vez mais difícil de ser ignorado. Agora, peixes, a gente vem para a 9ª carta, tá? E essa aqui é a carta que está na posição das suas esperanças, dos seus desejos e dos seus medos. E quem aparece aqui é o Rei de Espadas. Tá, olha só. Aqui o tarot está revelando um conflito muito intenso dentro dessa pessoa que sente tudo isso por você. Porque o Rei de Espadas é alguém racional, tá? Alguém que pensa, que analisa, que tenta controlar emoções com a lógica. E isso entra em choque direto, né, com tudo aquilo que já foi mostrado até agora, com esse sentimento profundo, silencioso e constante. Essa pessoa sente muito por você, mas também tenta não sentir. Ela pensa em você, mas tenta se convencer de que deve manter a distância. Existe um diálogo interno acontecendo o tempo todo, como se a mente estivesse tentando dominar o coração. E isso gera uma trava muito grande, né? Porque quanto mais ela tenta ser racional, mais ela se afasta da ação. Peixes, essa pessoa pode parecer fria em alguns momentos, distante, até difícil de entender, mas isso não é ausência de sentimento, tá? Pelo contrário, é excesso. É alguém que sente tanto que precisa criar uma estrutura mental para não perder o controle. É alguém que prefere se calar do que correr o risco de se expor e não ter certeza do retorno. O Rei de Espadas também mostra alguém que observa muito, tá? Essa pessoa presta atenção em você, nos seus comportamentos, nas suas atitudes, nas suas palavras e tenta lhe interpretar tudo com lógica, como se estivesse buscando sinais, né? Confirmações, algum tipo aí de segurança antes de agir. Mas existe um medo muito claro aqui, peixes. O medo de se enganar, o medo de interpretar errado, o medo de criar uma expectativa e não ser correspondido.
Então, ao invés de se permitir viver o que sente, essa pessoa se prende na própria mente, criando barreiras, justificativas e limitações. Isso conecta diretamente com tudo que você vem sentindo, porque essa energia de controle, de silêncio, de distância calculada, faz com que você não perceba a profundidade do que está acontecendo. Você pode até sentir algo estranho, uma energia diferente, mas não consegue identificar claramente de onde vem. Peixes, essa carta mostra que essa pessoa está dividida, tá? Entre aquilo que sente e aquilo que acredita que deve fazer. E enquanto essa divisão existir, a tendência é que tudo continue no campo do não dito. Bom, Peixes, agora a gente vai aqui para a última carta dessa tiragem, tá? A carta que está na posição do possível desfecho, tá? Do provável. E quem sai aqui é o 8 de espadas. Ó, essa carta ela traz um alerta, tá? Um alerta muito importante. Porque ela fala de prisão mental, de bloqueios internos, de uma situação que não avança, não por falta de sentimento, mas por excesso de medo, excesso de pensamento, excesso de limitação, né, criada pela própria mente. Então essa pessoa que sente tudo isso por você, que te admira, que te idealiza e que já colocou você como alguém para um futuro sério, essa pessoa pode acabar ficando presa dentro dela mesma, tá? Presa nos próprios pensamentos, nas próprias inseguranças, nas próprias dúvidas. É como se ela se impedisse de agir mesmo querendo. E o 8 de espadas, ele mostra alguém que se sente incapaz, tá? De dar o próximo passo, mesmo tendo todas as condições, né? Então não existe um bloqueio externo forte, isso não. O que existe é um bloqueio interno, tá? Que é a mente criando cenários, imaginando rejeições, antecipando problemas que nem aconteceram. E isso meio que paralisa a ação, né? Então, Peixes, isso explica por que, mesmo com a energia tão forte ao seu redor, você ainda não viu nada concreto acontecer, né? Porque essa pessoa está presa dentro dela mesma, sem conseguir transformar o sentimento em atitude. E quanto mais tempo passa, mais essa prisão pode se fortalecer, né? Mas existe algo muito sutil aqui. Essa carta, ela também fala de percepção. Porque assim como essa história está presa sem perceber o que poderia ser, né, o que poderia se libertar, você também pode estar sem enxergar algo que está diante dos seus olhos, embaixo do seu nariz. Existe uma energia de ilusão, de não ver com clareza e de não identificar o que realmente está acontecendo ao seu redor. Então, Peixes, o destino colocou essa conexão no seu caminho, os sentimentos existem, são reais, são profundos, mas se nada mudar no campo mental, tudo pode continuar escondido, silencioso e não vivido, tá? E isso não depende só dessa pessoa. Existe também algo dentro de você que pode influenciar esse movimento, algo na sua postura, na sua abertura, tá? Na forma como você percebe e reage às energias ao seu redor. Porque quando duas energias estão conectadas desse jeito, qualquer mudança de lado já começa a movimentar tudo. Bom, Peixes, antes de fechar esse ciclo energético, tá? Existe algo que precisa ser ancorado aqui no plano material, que é algo que pode te ajudar a alinhar a sua energia com tudo aquilo que o tarô revelou, tá? Porque quando existe um sentimento aí tão forte ao seu redor, mas que ainda está preso, né, que é silencioso e contido, você pode usar algo que te ajude a desbloquear e que traga clareza e que abra os seus caminhos. E eu estou falando da ametista, tá? Peixes, a ametista ela não aparece aqui, tá? Por acaso. Ela se conecta diretamente aqui com a sua essência, com a sua sensibilidade, com a sua intuição. Só que mais do que isso, ela atua exatamente onde essa situação está travada, tá? No campo mental, no excesso de pensamento, nas inseguranças que impedem que as coisas fluam, né? Então assim, essa pedra, ela trabalha a clareza espiritual e ela limpa a confusão, dissolve bloqueios internos e ajuda a enxergar aquilo que antes estava oculto. E isso é essencial, tá, para você agora. Porque existe alguém preso na própria mente. E ao mesmo tempo, você também não pode estar vendo tudo com nitidez.
E a ametista cria um campo de proteção e consciência ao seu redor, tá? Ela revela a sua percepção, ela fortalece a tua intuição e faz com que você comece a sentir com mais precisão as energias das pessoas ao seu redor. E quando isso acontece, aquilo que estava escondido começa a se revelar de uma forma sutil, através de sinais, comportamentos e presenças, tá? Então é bom você ter uma dessas. Essa pedra, peixes, também ajuda a acalmar o coração, a mente, porque essa conexão não precisa ser forçada, né? Ela não precisa ser apressada. Ela precisa ser compreendida, percebida, sentida no tempo certo. E a ametista te coloca exatamente nesse estado de equilíbrio entre emoção e consciência. Se você carregar essa energia com você, seja em forma de pedra, acessório ou até mesmo mantendo ela perto de você, você começa a alinhar sua vibração com aquilo que precisa ser revelado, tá? E isso não só te protege, como também cria um campo onde a verdade começa a aparecer de forma natural. Porque o que está escondido não vai permanecer assim para sempre. E quanto mais você se conecta com a sua própria energia, mais fácil fica de perceber quem está vibrando na mesma frequência que você. E mais difícil fica para essa pessoa continuar escondendo tudo aquilo que sente. Então, agora a gente vai encerrar essa leitura, tá? É muito importante que você esteja aqui comigo, tá? Só para a gente recapitular o que se passou aqui. Tudo que foi revelado aqui mostra uma verdade muito clara. Existe uma pessoa no seu caminho, tá? Alguém que já fez parte do seu convívio, que nunca teve algo direto com você, mas que sente muito mais do que demonstra. E essa pessoa te observa em silêncio. Ela te admira profundamente, te enxerga como alguém para algo sério, algo estável, alguém com quem ela poderia construir um casamento. Mas ao mesmo tempo ela se prende, se bloqueia, se limita por medo, por excesso de pensamento e por não saber como agir, né? E você, peixes, aparece ali como alguém que brilha, que inspira, mas que ao mesmo tempo se protege, né? Lembra do 7 de paus, a carta mestra? E que não percebe totalmente o que está ao seu redor. Então existe uma conexão aqui, mas ela está no campo do não dito, esperando o momento certo, esperando o movimento, esperando consciência. Então o que você precisa fazer agora não é correr atrás de respostas ou tentar forçar situações. É se alinhar com você mesmo, fortalecer a sua intuição, pega uma ametista se você conseguir, tá? E observa mais as energias ao seu redor. Permitir sem sentir um bloqueio e sem se bloquear, né? Quanto mais você se abre internamente, mais você começa a perceber quem está vibrando diferente, né? Quem está perto de você, e isso naturalmente começa a destravar o que hoje está preso. Então confia no seu tempo, confia na sua sensibilidade. Nem tudo aqui precisa ser revelado de forma imediata, tá? Algumas conexões se mostram aos poucos quando você está pronto para enxergar. Então é isso, tá, peixes? Se essa leitura ela fez sentido para você, se você sentiu essa energia, vou pedir então para você se inscrever no canal, para acompanhar as próximas leituras, tá? Porque isso ajuda muito o nosso trabalho e a gente se sente motivado a continuar levando essas mensagens a quem precisa. E também faz com que você continue recebendo orientações importantes no seu caminho, tá bom? Então tem a opção do sininho, pode assinar para você ser notificado a cada nova tiragem que a gente fizer, tá bom? Então se você ficou até aqui, eu agradeço muito pela sua atenção, pela sua paciência. E como eu tenho feito nos últimos vídeos, eu vou deixar um presente para você, tá? Vou tirar aqui uma mensagem do baú de mensagens de Rosalinda da Mata. Vamos ver o que ela tem a dizer para você? Eu vou pegar essa aqui, ó. Liberte-se do passado, da rigidez de pensamentos e deixe para trás conceitos ultrapassados, rígidos e supérfluos. Isso é fundamental para o caminho da felicidade. Mensagem linda, né? Vamos guardar aqui de volta. Então é isso, eu queria agradecer, né, por você ter ficado aqui com a gente até esse momento. Me sinto realmente muito apoiado por cada um de vocês. Agora nesse momento eu vou encerrar esse campo energético, né? As energias das cartas estão sendo recolhidas, estão sendo harmonizadas e tudo aquilo que não pertence a você então é liberado e que fique com você apenas aquilo que é leve, verdadeiro e alinhado com seu destino. Tá bom, peixes? O que é seu encontra caminho.
e encontra uma direção até você. Confia nisso.